A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez, gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para estarmos na palavra do Senhor. E nessa oportunidade, seguindo nosso estudo do trimestre, a conquista de Canaã, agora já na nossa 12ª lição, ou a penúltima lição do trimestre, com o tema Histórias da Misericórdia e do Amor de Deus. Lembrando sempre que nós estaremos tratando aqui de um estudo direcionado à classe dos adolescentes, uma orientação, um auxílio aos professores. Então, como nós destacamos, nós vamos passar direto às etapas mais importantes, ou enfocar, dar ênfase tão somente no destaque, e não ficaríamos lendo os textos conforme está previsto na nossa revista, certo? Então, conforme de costume, o nosso textuário, que assim foi selecionado pelo escritor, está em Juízes, no capítulo 2, no verso 16, que diz: E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os roubaram. E a nossa leitura bíblica encontra-se também em Juízes, no capítulo 2, versos 11 ao verso 19. A título, então, de estudo, a lição de hoje dividida em seus 3 tópicos, sendo o primeiro deles, heróis imperfeitos, o seu segundo, os atos de misericórdia e amor de Deus no livro de Juízes, e no tópico 3, Deus, o juiz de toda a terra. É importante, e nós reforçamos essa ideia aos professores, fazer sempre uma revisão, trazer uma lembrança que já foi estudado no trimestre, para que seja dado continuidade ao ensino, ao aprendizado. E no caso, como nós já encerramos nosso estudo sistemático nos livros de Josué e Juízes, Josué, a partir pós-conquista de Jericó, até a expansão, a tomada do território prometido, a terra de Canaã, e já na terra de Canaã tomado posse, a passagem de todos os juízes que nós estudamos, em todos, no caso do livro de Juízes, seus capítulos, as suas particularidades. Um destaque também, como é um livro histórico, traz para a gente muitas e muitas e muitas lições, mas não pode ficar só na historinha, como nós, durante essas lições, nós reforçamos. Isso tem aplicações, aprendizados, princípios, precisam ser a cada dia exaltados, lembrados, destacados aos nossos adolescentes. Nessas lições, o que nós podemos destacar é muitas coisas que Deus pede, cobra para que seja feito, e também o que não se deve fazer, certo? E é claro, as suas consequências do fazer e do deixar fazer. Agora também, nessas lições finais, na lição de número 11 e a lição de número 13, são temáticas. Isso traz aos professores uma maior liberdade para trabalhar. É claro que vai depender do tempo disponível para a aula, para trabalhar com mais exemplos, pode até mesmo tirados do livro de Juízes e outros também afora, mas que possam enriquecer o conteúdo e os princípios destacados. Lembrando, dessas situações apresentadas e dinâmicas que podem ser trazidas às classes, para fixação do conteúdo, só o cuidado também para nós não extrapolarmos o nosso tema e também esquecemos tempo e tema, ok? Vamos lá, seguindo então, entrando na nossa lição de número 12, Histórias da Misericórdia e do Amor de Deus. Primeiro tópico, assim registrado como
heróis imperfeitos. O que nós temos de dar destaque nesse primeiro tópico é que todo homem natural é imperfeito. Não existe um homem natural a perfeição. Desde Adão até agora, né? Filipe, o bonito que vos fala, nós somos imperfeitos. E todos os personagens da Bíblia, se nós formos pesquisar, têm falhas. Cometeram pecado, sim. Mas o interessante é que, apesar disso, de todos eles serem imperfeitos, Deus os chamou. Deus os escolheu para que seja feita a sua obra. E no caso aqui, o nosso escritor, ele separou alguns exemplos. Dentre esses exemplos, ele citou de Baraque. Né? E Baraque, nós podemos trazer à memória, lá na época da profetisa Débora, e que Baraque então recebeu a orientação da palavra de Deus, dizendo: reúna um exército e vá combater com os que estão sufocando, perseguindo Israel, que eu vou te dar livramento. Só que nós vemos que Baraque não confiou na palavra de Deus. Ele ficou temeroso, não, e mais, demonstrando aí uma falta de confiança no Senhor. E está lá registrado, né, em Juízes, no capítulo 4 e no verso 8. Outro também personagem dentro do livro de Juízes, que nós podemos assim explorar, é Gideão. Gideão, na época, Israel estava sob servidão aos midianitas, e o que tem, claro, lá no capítulo 8 de Juízes, é que Deus se apresenta a ele e começa aquela fala, né, aquela conversa do mensageiro para com ele, dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou: não, peraí, como assim? Se Deus é conosco, como que nós estamos nessa situação de subserviência aos midianitas? Eles vêm, destrói tudo, aquela situação toda, porque ele já ouvia falar, ele conhecia o Deus de seus pais que o livrou da terra do Egito, mas isso era conflitante na cabeça dele. Como que pode? E nós vemos, ao trabalhar, ele pede provas a Deus, e ainda um certo temor, e ia à batalha de 300 contra centenas de milhares de soldados midianitas. Deus fala para ele: então vai lá, desce, disfarça, vai lá no acampamento inimigo e vê o que eles estão falando. E nós temos aquela história, né, dos próprios soldados inimigos sonharam e tiveram a interpretação que o Senhor estava dando a vitória a Gideão. Mas, entretanto, contudo, porém, todavia, nós vemos também uma questão, uma falha grave. Gideão, quando então, após vencer essa batalha, ele toma o despojo e faz um éfode. Lembrando o éfode, aquela vestimenta sacerdotal, deixa como uma vitória, né, um troféu simbólico. E aquilo está registrado lá no verso 7. Isso foi tropeço para Gideão e a sua casa. Israel se prostituiu ali após ele, após o éfode. Ele se prostituiu, deixou o Senhor, trocou o Senhor por esse símbolo. É aquele famoso misticismo, né? Gospel. Ter cuidado com essas coisas. Outro exemplo que o escritor também aqui nos deixa na revista é sobre o Jefté. No caso de Jefté, nós trazendo a memória lá no capítulo 11,
Juízes, nós vemos que após Deus ter falado para ele, ó, vou te dar a vitória nessa guerra, e ele vai e faz um voto, mas se o Senhor me der vitória mesmo, quem me receber em casa, eu vou entregar ao Senhor, vai ser do Senhor. Nós vemos que isso aconteceu, e após a vitória, chegando em sua casa, quem a recebeu foi a sua filha. Ele então teve que cumprir o seu voto, entregando-a ao Senhor. Temos o caso de Sansão, também descrito aí na revista. Só precisamos lembrar da história dele. E muito se fala e se chama, né, até mesmo Sansão de desobediente, quando ele foi buscar a mulher para si no meio do povo filisteu. Só que o que nós temos registrado na Bíblia é que essa procura dele, uma mulher, rei dos filisteus, isso vinha do Senhor. Então, somente do Senhor. E o que acontece, né, de diferente? Nós podemos ver essa comprovação no capítulo 13, no verso 25, quando diz: E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Agora no capítulo 14, quando ele pede para o seu pai e sua mãe, vai lá, toma essa para a mulher, para minha mulher. E os seus pais corretamente, não, você tem que pegar você tem que casar com uma das filhas de Israel. Não é para você tomar para si ou pegar como mulher uma mulher dos estranhos, dos povos que vivem conosco na terra da Galileia. Princípio, mantém, exatamente correto. Entretanto, o que nós temos no verso 4 do capítulo 14, diz: Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O princípio é isso mesmo: casar dentre o povo de Deus. Entretanto, no caso de Sansão, o próprio Deus impulsionava para que ele tomasse para si mulher dos filisteus. Tá? Mas nós vemos também a falha em Sansão, quando lá no capítulo 16, nos versos 16 e 17, nós vemos que após lá a Dalila perturbá-lo, tirar o sossego de Sansão, ele então cede e vai, a expressão é descobrir o seu coração, vai lá e conta tudo para sua então mulher, o seu segredo, o seu voto e como fazer para vencê-lo. Quebrando-se o voto, perderia a sua força. E de imediato nós vemos as consequências dessa revelação que Sansão fez a Dalila. Sua particularidade, o seu voto, ele então passou essa informação a Dalila e assim seguimos com a história. Mas o importante que nós temos dar de destaque, lembrando também aos professores, se quiserem dar mais exemplos nos outros juízes ou nos outros homens registrados na Bíblia, isso vai ficar fácil. Tá? Vamos mostrar, sim, que homens usados por Deus, chamados por Deus, todos eles foram imperfeitos. Pode pegar exemplo aí de Moisés, mesma coisa, né? Josué teve as suas falhas e assim por diante. No Novo Testamento nós vamos ver também Pedro, nós vamos ver todos os homens de Deus tiveram as suas falhas. Mas, entretanto, nós podemos destacar como aplicação, como verdade prática,
Nós somos falhos. Homens falhos, sim. Mas, usados por Deus, venceram pela fé. É pela fé que a cada dia nós vamos acrescentando, que nós vamos vencendo, nós somos fortalecidos, nós somos edificados. Não é pela nossa capacidade, sim, mas sim por Deus trabalhar em nossas vidas, nos ensinar e nos aperfeiçoando dia após dia, como a expressão, né? Até se fazer varão na estatura perfeita, Cristo Jesus. Nós temos lá o nosso alvo, mas nós estamos nessa caminhada, nós estamos nos aperfeiçoando, Deus tirando as arestas da nossa vida para que nós chegamos a essa estatura. E nós vemos isso registrado na Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 11, quando aqui o escritor dos Hebreus, ele começa a relatar os heróis da fé. E nessa relação, entre elas nós vamos ver muitos dos que aqui foram citados. Já no verso 33, nós vemos essa linda passagem. Os quais, esses heróis, imperfeitos sim, mas pela fé, cabe destacar, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. Então, tudo isso eles conseguiram não pela sua perfeição, não pela sua capacidade, mas sim pela fé. Com auxílio, com a força, com o poder de Deus, eles puderam vencer. Como também nós podemos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1 mesmo, nos versos 27 a 31, nós temos aquela expressão de Paulo aos Coríntios: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as coisas que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então fica bem clara, a escritura aqui é nítida, reforçando a ideia que nós somos fracos, nós somos imperfeitos, mas Deus trabalha em nós, através de nós, a favor de todos nós. E se nós tivermos que nos gloriar, não é do que Deus fez conosco, mas é em Deus. Não é porque nós fazemos algo para Deus ou não. Não é isso. Precisamos nos gloriar nele. É Ele que nos capacita, Ele que nos fortalece, Ele que a cada dia nos aperfeiçoa. Passando então para o tópico de número 2 da nossa lição, nós temos como título Os Atos de Misericórdia e Amor de Deus no livro Juízes. É muito fácil a gente ver a misericórdia e o amor de Deus no livro dos Juízes. Isso não precisa procurar muito. Livro de Josué, esse que nós estudamos nesse trimestre. Só de nós lembrarmos desses homens que nós acabamos de citar imperfeitos, nós vamos ver que a cada geração vinha um probleminha. Aquele ciclo, né? E o povo de Israel se desviava, ia atrás de outros deuses, servindo como se fosse Deus que os tirou da terra do Egito.
e os deu possessão na terra de Canaã. Mas eles então, desviados, sofriam castigo, os outros povos em redor os oprimiam. E então eles lembravam do Senhor. Eles lembraram do Senhor e começavam a buscá-lo, pedir, clamar por misericórdia, por perdão, se arrependiam do que haviam feito, ter desprezado o Senhor. E nós vemos que o Senhor, como até nós lemos na leitura inicial, o Senhor levantava juízes para livrar o povo de Israel. E isso não foi uma, duas vezes, não. Nós vemos aí todo o livro de Juízes acontecendo a mesma coisa. Morria o juiz e aquela geração, a próxima já vinha e se desviava. E as consequências do desvio do Senhor, daí clamava ao Senhor. O Senhor, com a sua misericórdia e com o seu amor, resgatava novamente o povo de Israel. Nós vemos em todos esses exemplos que nós citamos anteriormente, como também os que nós não citamos, todos os juízes, nós lemos nas lições anteriores que era a mesma coisa. Se arrependiam, clamavam ao Senhor e pela misericórdia Deus ia lá e restaurava. E nós vemos que nesses ciclos aí de abandono e retorno a Deus, nós podemos fazer uma referência àquela parábola bíblica do filho pródigo. E o interessante que eu acho dessa parábola é justamente que o pai estava todos os dias olhando pelo caminho, esperando, né, o retorno do filho. E nós vemos isso, claro, Deus sempre pronto, esperando, chacoalhando o povo de Israel para que eles se tocassem e caíssem em si, mostrando para eles que eles estavam errados e que o Senhor, Deus de Israel, o Deus que chamou Abraão, Isaque e Jacó, ele que era o verdadeiro e único Deus. E nisso nós temos então que a misericórdia, o perdão que lhes era concedido, né, que nós vemos nos livros, isso são traços do amor de Deus. Quem ama usa de misericórdia e o perdão. Quem fala que ama e não usa de misericórdia, tem alguma coisa estranha aí. Provavelmente o amor verdadeiro, o amor de Deus deve estar longe. E o que nós temos registrado lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3 e no verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Por diante. As misericórdias do Senhor, que nós vemos apresentadas no livro de Juízes, geração a geração, isso é uma prova do amor de Deus. Essa misericórdia que através dela, do arrependimento, tenha o perdão, e nós fomos ensinados até mesmo na oração do Pai Nosso, quando diz: Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Na sequência, assim como Deus nos perdoa, a exigência na oração é que nós também usemos de misericórdia e perdoamos aqueles que têm nos afrontado, nos ofendido, nos magoado de alguma forma. Porque nisso está a demonstração e a prova do amor de Deus em nós também. Outro ponto de destaque que nós temos a respeito da misericórdia e do amor de Deus no livro de Juízes é o próprio castigo. Há pessoas que pensam que não, né?
castigar não faz parte do amor. Mas nós vemos claro no livro de Juízes que o castigo, até mesmo levado por Deus, orientado por Deus, esse castigo tinha o seu fim a conversão. A benignidade de Deus, do projeto de bem ao povo, ele usava do meio do castigo para trazer o alerta. Assim também somos nós com os nossos filhos. Não há um pai, uma mãe que tenha prazer em castigar o seu filho, mas o faz por amor. E sabe da necessidade de que o filho aprenda. E a situação ou o ato assim praticado não lhe fará bem, não vai trazer benefícios para ele. Mas como aprendizado, como necessidade, assim o faz. E nós temos isso também registrado nas Escrituras, quando nós podemos ver lá em Hebreus, no capítulo 12, nós temos esse registro no verso 5 ao verso 8, quando diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por quê? Que filho há que o pai não corrija? E assim segue. Às vezes passamos por situações até dolorosas, questionamos até a Deus, né? É Deus, por quê? Enfim. Mas até mesmo esses castigos de Deus têm por fim benefício. Bem, como a Escritura assim diz: todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, chamados pelo decreto. Nós temos também vários e vários conselhos de Salomão também a respeito de castiga o teu filho com a vara, nem por isso morrerá, mas livrará a sua alma do inferno. E assim outros e outros exemplos de que o castigo, sim, ele é utilizado como exercício, como prova do amor de Deus para com seu povo, os pais para com os seus filhos. Na aplicação, na verdade, prática, a gente poderia ter um bom ganho de aprendizado, de instrução, é a gente traçar esse paralelo do amor, da misericórdia de Deus para com o povo de Israel, citando até mesmo esses casos, exemplos dessas gerações, trazendo também para os nossos dias, paralelo. Livro de Juízes conosco. E é bem interessante que eu, às vezes, lendo, eu acho um absurdo, né? Como que pode o povo de Israel, desde quando saiu do Egito lá, a nuvem durante o dia, né? Dando sombra, refresco. À noite, no frio do deserto, nós tínhamos lá a coluna de fogo. E o povo de Israel teve a ousadia de murmurar contra Deus, de duvidar que Deus era com eles. Como que pode isso? Mas se a gente for ver, a nossa situação não é muito diferente. Eu usaria até a expressão, é pior. Nós temos esse registro bíblico para nos ensinar. Nós temos a presença de Deus nas nossas vidas, o Espírito de Deus nas nossas vidas. E deixamos tudo e às vezes duvidamos da operação de Deus. Da mesma forma, a misericórdia, que nós falhamos, mas nós precisamos retornar e buscar do Senhor o perdão. Ele nos ama, Ele está nos aguardando. Ele a cada dia, né, como no filho pródigo, nos esperando lá na intimidade da oração, na intimidade do contato, né, conversa com Deus em particular, para que sejamos novamente restabelecidos como povo de Israel, possamos caminhar e ter paz. Essa é a expressão. Como também
deixei como registro, até a questão de tempo aos irmãos professores. Às vezes nós colocamos muitas referências bíblicas, né? Mas os irmãos não precisam ficar lendo em classe, né? Só cita o verso para que possa ganhar tempo também. Mas, como já está aqui registrado, Romanos, no capítulo 5, nós temos nos versos 20 e 21 justamente essa demonstração. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Porque, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos falhos, como o tópico primeiro, imperfeitos, mas a misericórdia e o amor de Deus está à nossa disposição. Onde abundou o pecado, veio superabundar a graça de Deus em nossas vidas. Passando agora, então, para o tópico de número 3, que tem como título Deus, o juiz de toda a terra. Nesse tópico, a gente começa a fazer a comparação de juiz, libertador, como nós temos no contexto desses homens imperfeitos chamados por Deus para trazer o juízo, a orientação de Deus ao povo de Israel. Nós temos também registrado na Escritura e como símbolo desses juízes imperfeitos, né, que eram símbolo da perfeição ou da realidade do verdadeiro juiz de Israel, que é o nosso Deus. Eles, nós citamos hoje, Baraque, Sansão, Jefté, Gideão, todos eles imperfeitos. Entretanto, em Deus, em Jesus Cristo, nós temos o nosso juízo, o nosso libertador perfeito. E essa citação de Pedro, 1 Pedro aí registrado, encaixa-se perfeitamente nesse chamado. Quando diz, no verso 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Ele é o juiz perfeito. É nele que nós temos que olhar, nos inspirar. É nele que nós temos que ter como alvo, objetivo, como nós temos, a expressão bíblica, a gente poderia usar também mais para frente, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso alvo, a perfeição. É nele que nós temos que nos espelhar. Como ousadamente nós vemos Paulo escrevendo, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Deixando claro, Cristo é o meu alvo, o meu objetivo. E eu imito ele. Então vocês podem me imitar também, que estarão imitando a Jesus Cristo, nosso juiz perfeito. Na sequência, nós temos também juiz eterno presente. Aqui tem um destaque especial. Nessas citações bíblicas aí que nós temos, como promessa, Jesus prometendo para nós, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, é promessa dele estar conosco, não nos desamparar, não nos deixar. Ele é eterno. Então, o que nós temos, que é bem claro e evidente, na época dos juízes, nós vemos essa situação de que enquanto tinha um juiz, um orientador lá, mostrando ao povo a vontade de Deus,
mostrando a justiça de Deus, como deveria se agir de acordo com a vontade de Deus. Só que passava esse juiz, o povo ficava desorientado. E nas lições anteriores nós destacamos isso. A necessidade de um juiz, de ter a orientação de Deus. Mas isso aqui agora nós já vemos que nunca vai faltar. Porque Deus, em Jesus Cristo, nosso juízo, nosso libertador, ele é eterno e ele está presente todos os momentos da nossa vida. Qualquer situação da nossa vida que venhamos a enfrentar materialmente, espiritualmente, enfim, todas as situações, nós temos o nosso juiz a quem recorrer, o nosso libertador, o nosso resgatador, aquele que nós temos a confiança e que pode resolver, que trará a solução para as nossas vidas, ele está conosco. Temos também o juiz intercessor. Nós já vimos, há só um intercessor entre Deus e os homens. Jesus, o Cristo, o escolhido, o ungido de Deus. Somente Jesus, ele pode interceder por nós. Como nas lições anteriores, não podemos traçar ou passar essa mediação para qualquer outro que seja. Só Jesus tem essa capacidade. Só ele é o nosso juiz. E como nós vimos, e podemos também destacar lá em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, ele é o nosso intercessor. E como nós temos descrito em Romanos, no capítulo 8, ele morreu por nós, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. É a expressão que nós temos lá em Romanos. Ele sim pode interceder por nós. Também nesse terceiro tópico, nós podemos e precisamos destacar que na saída de cada juiz, a cada geração de juiz passava, e o povo começava a fazer o que bem entendia. Inclusive, nós temos isso registrado no começo e no último verso do livro de Juízes. No verso 25 do capítulo 21, quando ele diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Agora, peraí. Senhor Deus, juiz de toda a terra, que é perfeito, que é eterno, está presente, ele é o nosso intercessor, não existe essa possibilidade mais. De nós fazermos o que bem parecer aos nossos olhos. Parece reto aos nossos olhos? Não. Nós temos uma direção, nós temos uma orientação do nosso juiz. E o nosso juiz, através da sua palavra, é que vai dizer o que devemos fazer e como devemos fazer. Certo? Isso é o panorama que nós temos do nosso terceiro tópico. E como aplicação, verdade prática aí da nossa terceiro tópico, a primeira delas é dar esse destaque. E nós precisamos obedecer à orientação do nosso juiz. E que nós temos descrito em Samuel, quando o Senhor repreende a Saul, diz: melhor é obedecer do que sacrificar. Então não adianta nós queremos fazer da nossa maneira ou
né, como nós bem achamos ser da forma correta. Não. Já há um estabelecimento, uma forma correta estabelecida por Deus. O que nós devemos fazer, como devemos fazer e também quando devemos fazer. E buscar em Deus esse conhecimento, essa orientação. E não irmos fazendo conforme nós bem entendemos, não. Outro destaque é não dar honra à função de Deus, do nosso juiz libertador, a outros seres quaisquer, como nós já vimos na aula anterior. Isso é chamado de idolatria, substituir Deus ou dar funções e características de Deus a outrem. E a expressão bíblica lá em Isaías 42 é: a minha glória a outrem não darei. A glória de Deus é para Deus. A honra de Deus é de Deus. Não existe caso, ou não é algo negociável. E o que nós vemos muitas vezes é essa aceitação, misticismo entrando, né? Porque já não seguiu as orientações do juiz, doutrinas estranhas e até ao ponto de se fazer homens como intercessores, e eles não o podem ser. Pedro, Tiago, João não têm culpa de nada disso. Os homens, dia após dia, se corrompendo, se desviando das orientações de Deus, que chegam a esse ponto. Mas Deus não aceita isso. Nós vemos no livro dos Juízes as consequências graves que tem sobre seu povo. E, assim como no tempo dos juízes, a obediência a essa orientação de Deus, assim como o juiz trazia a palavra, Deus, façam isso, tirai os ídolos, etc. Aquelas orientações, vamos à batalha, né? Como aquela expressão, diga ao povo que marche. Em obedecer à palavra do Senhor, tem as suas consequências, que nós vemos no caso do livro de Juízes, que é a libertação da opressão, da dificuldade, da servidão que o povo estava no momento, e a sua consequente paz. O povo desfrutava de paz quando obedecia à palavra do Senhor, a orientação vinda através do seu juiz. E em Deus nós temos as orientações para a nossa vida, do nosso trabalho, do nosso casamento, de todas as áreas da nossa vida, já colocar isso na mente dos adolescentes, de buscar em Deus. Eu também, na minha juventude e adolescência, nós fomos nós despertados a orar por todas as coisas, a buscar de Deus um emprego que, segundo a vontade de Deus. A esposa, mas está muito novo. Está muito novo, mas eu, como jovem adolescente, já orava para Deus me dar os meus filhos. E Deus caprichou nos bonitão, viu? Só. Mas no sentido de que Deus tem o controle e tem o melhor. E a orientação que Ele vai trazer à nossa vida vai, em consequência, nos libertar de muitas e muitas cadeias e grilhões que nós possamos vir a entrar, e nós possamos desfrutar a paz. Chegar em casa, de ter uma esposa abençoada, de ter um trabalho, mais que a gente possa ser simples no nosso trabalho, mas é um trabalho de bênção, e não que vai trazer angústias e nos levar a duvidar de Deus e outras coisas, não. Mas Deus tem o melhor e sabe a quem Ele dá, quem Ele também não dá recursos e posições na terra, pensando sempre no melhor para cada um de nós. E assim, então, nós encerramos essa lição de número 12 com o tema Histórias da Misericórdia e do Amor de Deus, e nós vimos esses 3 tópicos da lição de hoje. Heróis imperfeitos, sim,
imperfeitos, mas usados por Deus, trabalhados, né? Foram sido trabalhados a cada dia por Deus, seu aperfeiçoamento. Nós temos o segundo tópico, os atos de misericórdia e amor de Deus no livro dos Juízes. Isso é bem claro, várias vezes, vários exemplos que a gente pode citar dentro dos Juízes, como também fora do livro dos Juízes, né? Em toda a Escritura nós vemos essas expressões do amor de Deus, da sua misericórdia, do seu perdão. E no tópico de número 3, Deus, juiz de toda a terra. O nosso perfeito, eterno, sempre presente, intercessor, nosso juiz libertador, Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus os abençoe, que nós possamos então, na nossa classe de adolescentes, orientar, trazer esses princípios à vida dos nossos adolescentes. Com Deus, Deus os abençoe.